Romanos 3, 21 a 31. O texto diz assim, eu também trouxe aqui nos slides, você pode deixar a sua Bíblia aberta, mas pode também acompanhar nos slides agora nesse primeiro momento. Então, redenção na justiça de Cristo, Romanos 3, 21 a 31, o texto diz assim: mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue. Mediante a fé, Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? Lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei ou do princípio da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Eu te louvo e te agradeço, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, ilumine as nossas mentes e nos dê o entendimento da tua palavra e nos ajude a aplicá-la. Converta vidas, transforme corações, restaure vidas, renove, ó Deus, os nossos corações na tua palavra. Transforma-nos, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Esse versículo 27, na NVI, nós lemos da seguinte forma: onde está, então, o motivo da vanglória? Na versão que nós lemos é traduzido por orgulho. Na versão mais antiga é traduzido por jactância. Jactância, orgulho, vanglória são palavras que apontam para o mesmo sentido, para a mesma coisa. Agora, vanglória é interessante pensar, porque aquilo que nós nos vangloriamos é aquilo que nos dá confiança para sair e encarar o dia. Essa é uma citação do Tim Keller. Vou ler novamente. Aquilo de que você se vangloria é aquilo que lhe dá confiança para sair e encarar o dia. O que te dá confiança para sair da sua casa? Amanhã, segunda-feira, você abre a porta da sua casa, entra no seu carro, o que está te dando confiança para encarar a vida, para encarar o dia, para encarar a realidade do dia a dia? É a sua capacidade? Você é bom demais? Você é um doutor, um mestre? É o seu dinheiro? Você tem poupança? Você ganha muito no seu trabalho? Você tem um bom emprego? Talvez a confiança em algum homem, algum político, sei lá o quê. O que te motiva? O que te dá confiança para encarar o dia? O Tim Keller continua dizendo que aquilo de que você se gloria ou se vangloria é basicamente o que o define. É de onde você extrai a sua identidade e a sua autoestima. Autoestima é estima pessoal. Aquilo que você se vangloria, aquilo que é aquela coisa que você coloca a sua confiança, é o que te dá identidade. É o que valoriza ou o que você coloca a sua autoestima. E aí, o que é essa coisa? Claro que pensando na nossa vida cristã,
na vida espiritual, isso não passa de lixo. Paulo mesmo reconheceu isso. Tudo que eu considerava como lucro, eu considerei como perca, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. E o termo que ele usa é refúgio, é esterco. Ele considerou toda a glória humana, toda a vanglória, o fato dele ser judeu, fariseu, doutor, tudo como lixo, por causa de Cristo. A pergunta é, o que te faz aceitável diante de Deus? O que te faz aceitável diante de Deus? Por que Deus tem que te aceitar no céu? Imagine que você chegou no céu e Deus te pergunta, olha, por que eu deixo, ou por que eu deixaria você entrar no meu céu? O que você responderia? Porque Deus tem que te aceitar no céu. Em que está a sua confiança? Em você mesmo? Em alguma coisa humana? Pense nisso. Essas perguntas se respondem nesse texto. E claro, esse texto aponta para Cristo. A nossa confiança deve estar em Cristo. Essa é a conclusão que nós vamos chegar. Em nome de Jesus. Bom, o contexto desse texto está repleto de declarações fortes sobre o fato de que nós não temos justiça própria, aceitável diante de Deus. Como bem expôs o nosso irmão Bruno na semana passada, eu só vou trazer alguns versículos da pregação do domingo passado. Por exemplo, Romanos 3:10, quando Paulo, citando o salmista, diz, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Justiça é aquilo que nos faz aceitáveis diante de Deus. Como nós podemos comparecer diante do Senhor se não há nenhum justo? Se nós não somos justos por nós mesmos, diante de um Deus que é justo e que julga retamente, o que nos sobra é condenação. Não há nenhum justo. Como podemos então nos achegar na presença do Senhor e Ele ainda nos aceitar? Se não há nenhum justo, nenhum sequer. Romanos 3:9, a parte B. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, e esse é o grande argumento de Paulo nesse capítulo 3, no início do capítulo 3, todos nós estamos debaixo do pecado, e claro, ele está falando a judeus, porque os judeus achavam que pela sua religiosidade eles estariam livres, e nós também podemos achar isso. Eu não sei qual que é a sua realidade cristã, mas eu sou presbiteriano desde a nascença, né? Só não nasci na igreja porque não tinha hospital na igreja. Mas eu nasci presbiteriano. Meu pai presbítero a vida toda. Minha mãe presbiteriana. E fui criado dentro da igreja. Aos 5 anos de idade eu recitava os 10 mandamentos. Ganhei até uma medalhinha dos 10 mandamentos. E tudo mais. Com 16 já estava no seminário. Com 20 ordenado pastor. E meus irmãos, nada disso adianta no que diz respeito à salvação. Eu não tenho que me orgulhar da religiosidade. Esse é o ponto. Se um dia Cristo não tivesse me alcançado, e foi algum dia na adolescência, eu entendi a graça. O fato de eu ter nascido na igreja presbiteriana, não adiantaria nada. É isso que o texto está dizendo. Não é pelo fato de você ser judeu, ser presbiteriano, ou estar em qualquer outra denominação, que te faz salvo. Na verdade é somente a graça, e é isso que nós vamos aplicar. Todos estão debaixo do pecado e todos precisam de redenção. Olha só, Romanos 3:20, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei tem um papel, nos mostrar a vontade de Deus e nos mostrar que somos pecadores. Porque uma vez que nós não conseguimos cumprir, só nos mostra que precisamos de um redentor, que precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda. Ir para Cristo é entender que eu preciso de ajuda. Se você está indo para Cristo e você ainda não entendeu que essa é a primeira frase que você tem que falar, eu preciso de ajuda, você não entendeu o Evangelho. Me ajuda, Senhor, eu não posso me salvar. Esse é o ponto. Romanos 3,19 diz,
para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Todos nós somos culpados diante do Senhor por causa dos nossos pecados. A pergunta então que motiva nós entrarmos agora nesse texto é essa, ou são estas. E agora, como podemos ser justos aos olhos de Deus? Há redenção? E a resposta é: claro que sim. Redenção na justiça de Cristo. Se a minha justiça é pífia, é trapo de imundícia, eu não consigo ser salvo pela minha justiça, pelos meus méritos, mas há uma justiça que eu posso receber de graça, e essa me concede salvação. Amém? Primeiro ponto, então, é exatamente esse. Redenção na justiça de Cristo, através da fé em Cristo, nós somos declarados justos. Através da fé em Cristo, nós somos declarados justos. Olha só que texto maravilhoso. Se vocês observaram bem, o versículo 20 termina dizendo: porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Pela lei, todo mundo é culpado diante de Deus. E aí o versículo 21 começa com um maravilhoso mas. Olha aí. Mas ninguém é justificado por obras da lei. As suas obras não te salvarão. Os seus méritos te condenarão. Não existe um justo sequer. Mas, tem um mas, meus irmãos, vocês conseguem ver essa virada? Mas, calma! Mas existe redenção! Mas, agora sem lei, não mediante as obras da lei, não mediante a obediência da lei, a justiça de Deus se manifestou, se revelou, ficou claro a ideia aqui, o termo utilizado aqui traz a ideia de luz, de iluminação, de clareza, de maneira visível nós podemos ver a justiça de Deus, e essa justiça, que é Cristo, foi testemunhada pela lei e pelos profetas. O texto está dizendo que Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento, lei e profetas dizem a respeito de Jesus, testemunharam a respeito de Jesus, que agora se revelou e se manifestou. Que coisa maravilhosa. Eu não vou dar tanta ênfase nesse ponto, porque o capítulo 4, ele é inteirinho para mostrar que o Antigo Testamento diz respeito à fé, dando o exemplo de Abraão. Depois leiam o capítulo 4. Como o Antigo Testamento aponta para essa justiça. Então a justiça se manifestou, veio à tona, versículo 22. E a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. O que é isso? Que justiça é essa? Vamos voltar um passo. Vamos dar um passo para trás para entendermos isso. Primeiro, nós entendemos já que nós precisamos da justiça de Deus para que sejamos, ou melhor, nós precisamos ser justos para que sejamos aceitos diante de Deus, correto? Existem dois tipos de justiça: a minha justiça própria e uma justiça que vem pela fé. A minha justiça própria, nós já aprendemos que não é suficiente para nos dar acesso a Deus. Por mais que eu faça as coisas, por mais que eu tente obedecer a palavra, eu ainda assim irei pecar. Eu sou pecador, eu sou falho, e nunca obedecerei de maneira suficiente. Não tem esse negócio de ter uma balança, um score celestial. Se você fizer tantas coisas boas, é positivo, negativo, e lá no final Deus vai somar isso. Não existe isso. Por causa de um erro apenas, nós já estamos condenados. Imagina por milhares. É impossível nós sermos salvos pela nossa própria justiça. Então Deus revelou uma outra justiça. Uma justiça que vem por meio do seu Filho. O único que viveu uma vida perfeita. Ele nunca pecou para morrer por nós na cruz, para receber a condenação e nos declarar justos. Quando nós falamos o termo justificado, você já ouviu muito esse termo. Não é só perdoado, é também. Mas é muito mais do que isso, é declarado justo diante de Deus.
Ser justificado é quando a ira de Deus se retira totalmente de nós. E agora Deus olha para nós e nos vê justos. Eu sempre dou esse exemplo. É como se Deus olhasse para o Danilo e não visse o pecador Danilo, o homem brabo que é o Danilo, boi brabo. Mas olhasse para o Danilo e visse Cristo. E ao ver Cristo no Danilo, a justiça de Cristo, as obras de Cristo, Deus simplesmente vem para o Danilo e fala: vem, meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O prazer que Deus tem no Danilo é por causa de Cristo que está nele. É essa justiça que vem mediante a fé. Justiça para todos e sobre todos os que creem. Se você creu, você já tem essa justiça. Deus já te declarou justo e você já tem paz com Deus. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. E por quê? Paulo ele nos diz, porque não há distinção. Olha, ele está falando para judeus, falando do problema dos judeus semelhante ao problema dos gentios. Ele está dizendo, não há distinção. Tanto judeu como grego, todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou seja, separados, destituídos. A ideia de carecer aqui, a ideia de estar totalmente separado da glória. A glória de Deus nos alimenta. E quando nós não temos a glória de Deus, quando nós não vivemos para a glória de Deus, nós buscamos vanglória. Outras glórias, glórias vãs, que não alimentam a nossa alma, que não saciam a nossa alma. Como diz Tocqueville, as alegrias inconstantes dessa terra não podem satisfazer o coração do homem. Jamais se irão satisfazer. Não importa o que você coloque o seu coração, pode ser a coisa mais deliciosa, prazerosa do mundo, não irá satisfazer. Porque só a glória de Deus pode satisfazer, mas o pecado nos afasta dessa glória. Por isso nós precisamos da redenção. Versículo seguinte: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O termo redenção, ele é muito significativo. Redenção era um câmbio, era uma troca comercial da época que era feita, onde alguém comprava um escravo para libertá-lo. Por exemplo, se tivesse um senhor com um escravo e esse senhor era mau, duro, e eu, por exemplo, ou qualquer um de nós, quisesse libertar esse escravo dessa escravidão terrível, horrível, ia lá e pagava o preço por esse escravo para depois libertá-lo. Isso era redenção naquela época. E de maneira sensacional esse termo entra nas Escrituras Sagradas, apontando para aquilo que Cristo fez por nós. Ele pagou o preço para comprar escravos da morte, escravos do pecado, e libertá-los para a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa, e isso de graça, sendo justificados, declarados justos, gratuitamente. Eu não pago nada por isso. Ele comprou, mas eu não pago nada por isso. Não é por meus méritos, não é pelo meu merecimento. Eu sempre conto, principalmente nos discipulados, uma história que o nosso irmão reverendo Paulo de Tarso, Paulo Passos, né? Não esse Paulo aqui, o reverendo Paulo lá do Tocantins, que é pai do Gabriel Passos, que está aqui conosco hoje, contou para nós num treinamento, em que ele contou o evangelho em suas mãos, para um casal. O marido estava quebrantado, e a mulher, ainda na sua postura de orgulho, virou para o pastor Paulo e disse: aquilo que eu não posso comprar, eu não quero. É de graça? Aquilo que eu não posso comprar, eu não quero. Meus irmãos, quantos continuam nesse sentimento? É de graça? Eu não posso comprar? Eu não quero. No orgulho, na vanglória. E Deus está dizendo, sendo justificados gratuitamente, aleluia. Por sua graça. Além de ser gratuito, ainda é favor. É favor de Deus, favor imerecido, porque não merecemos nada, mediante a redenção. Amém?
Olha só o que diz lá em Efésios. Eu trouxe 2 versículos de Efésios em capítulos diferentes, mas que tem tudo a ver com isso que Paulo está dizendo. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. É graça. A redenção é graça. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. É um presente maravilhoso. Amém? Em segundo lugar, através do sangue de Cristo recebemos propiciação. Versículo 15 nos diz, a quem Deus apresentou como propiciação. Que termo é esse? Esse é um termo antigo, um termo utilizado nas religiões pagãs para aplacar a ira de Deus. Para eles, os deuses estão irados e precisam de sacrifícios para aplacar a ira. E esse termo também tem um significado para nós que somos cristãos, para a cultura e o entendimento judaico-cristão. Primeiro, porque esse termo era utilizado para se referir à tampa da Arca da Aliança. E eu já expliquei algumas vezes para os irmãos que a Arca da Aliança ficava no Santo dos Santos, um lugar separado do templo, com um véu enorme. E lá dentro da Arca da Aliança estavam as tábuas da lei, o cajado florescido de Arão e uma porção de maná. 3 coisas que mostram a rebeldia do povo e o pecado, porque eles desobedeceram, as tábuas foram quebradas. O cajado florescido foi numa rebelião do povo, e o maná foi na murmuração. E uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava e na tampa da Arca da Aliança, chamado propiciatório, ele oferecia um sacrifício, e o sangue derramava, e o sangue cobria o propiciatório. Isso simbolizava, tinha um símbolo muito importante, era um tipo de algo que viria. Simbolizava o fato de quando Deus olhasse do céu, não via aqueles sinais da rebelião do povo, as tábuas quebradas, o cajado florescido e o maná, mas via o sangue do cordeiro ali naquela tampa. E então o pecado era coberto. Por isso que no Antigo Testamento existe essa expressão de cobrir o pecado, perdão como cobrir o pecado. Claro que, irmãos, o sangue do cordeiro não perdoava pecados. Ele só apontava para o verdadeiro cordeiro de Deus. Que João Batista diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que quando Paulo diz aqui, a quem Deus apresentou como propiciação, ele está lembrando isso. Que diferente como era o cordeiro anteriormente, o cordeiro era sacrificado uma vez por ano, tampado por um véu, somente o sumo sacerdote lá dentro. As escondidas, em secreto, mas agora não, o Cordeiro de Deus foi apresentado a todos, ele foi sacrificado à vista de todos, na cruz, no Calvário, para todos nós vermos, e é o sangue do Cordeiro, é o sangue de Jesus, que é a propiciação, ou seja, o perdão, a remissão dos nossos pecados. Quando o sangue é derramado, a ira de Deus é aplacada, e nós somos perdoados. E nós podemos ser declarados justos. Ele recebe o castigo que nós merecíamos receber. Ele recebe em nosso lugar. E o texto continua com uma declaração que às vezes é entendida de maneira errada, por ser um pouco difícil de entender. Quando o texto fala, Deus fez isso para manifestar a sua justiça. Por ter ele, na sua tolerância de Deus é a paciência, a longanimidade de Deus, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. Como assim Deus deixou os pecados impunes? O que o texto está dizendo é que Deus tolerou o pecado dos crentes do Antigo Testamento até Cristo os pagar. Eles receberam o perdão dos pecados, antecipando aquilo que Cristo iria fazer. É o que eu já expliquei aos irmãos. O sangue de cordeiros não tiravam pecado, ou não tirava pecado. Eles não eram perdoados por causa de sangue de animais. O sangue de animais apontava para Cristo. Então, quando Cristo veio, quando Cristo morreu, ele redimiu não só nós que hoje cremos nele, mas todos os que creram antes dele vir. Todos os crentes do Antigo Testamento. Davi foi salvo pelo sangue de Cristo. Abraão foi salvo pelo sangue de Cristo. E é isso que nós vamos aprender. Pela fé na promessa.
pela fé na promessa. Isso é maravilhoso. E isso nos é dito também, lá em Isaías 53:6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. De nós todos, judeus, gentios, todos nós somos salvos pelo sangue do Cordeiro e pela fé. Eles na fé de quem viria, nós na fé daquele que já veio. Amém? Em terceiro lugar, o terceiro ponto aqui, do segundo ponto, na cruz, vemos a justiça contra o pecado e o favor, a favor dos seus. Olha só o que o texto diz, versículo 26. Tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Observe que quando nós lemos os versículos de maneira seguida, fica claro isso que eu estou falando. Eu vou voltar um pouquinho. Olha só, Deus, na sua tolerância, deixou impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista o quê? A manifestação da sua justiça no tempo presente, tendo em vista a vinda de Jesus, porque somente através de Jesus os pecados dos crentes do Antigo Testamento foram propiciados, como os nossos também. Então, o próprio Deus, na cruz, ele mostrou a sua justiça e ele justificou o pecador, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Meus irmãos, Deus não deixou de ser justo. Deus não deixou de punir o pecado. Ele o puniu. E a cruz nós vemos a justiça de Deus contra o pecado e a favor dos seus. Nós recebemos a graça de Deus na cruz, mas Ele condena o nosso pecado no seu Filho. Ele é justo e justificador. Por isso, como nós lemos no nosso momento da ceia, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus condenou o pecado em Cristo. Como Tim Keller nos diz, Deus não deixa de lado a sua justiça. Não pense nisso. Deixou de ser justo, está perdoando pecadores? Não! Ele não é um juiz corrupto. Ao contrário, ele volta a sua justiça contra si próprio. Deus volta a sua justiça contra si próprio a nosso favor. Vocês já pensaram que grandiosidade é isso? Aleluia. Existe redenção. Cristo morreu em nosso lugar. Ele recebeu a justiça de Deus para que nós recebêssemos a justiça de Cristo por sua graça. Justiça justificadora. Aleluia. Terceiro lugar, através da justificação pela fé, a lei é cumprida em nós. No versículo 27, é feita a pergunta que nós iniciamos. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído, diz Paulo. Não há motivo de orgulho. Toda a salvação é pela graça. A Deus pertence a salvação, então nós não podemos nos vangloriar, nós não podemos nos orgulhar como se nós fôssemos capazes de nos autossalvar. Não, não somos melhores do que os outros, não podemos ter o espírito do religioso ou da religiosidade, como nós já falamos há alguns domingos. Onde ficou o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? Da lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Aqui, lei da fé também pode ser traduzido como o princípio da fé. E qual é o princípio da fé? É este com que ele conclui agora. Ele diz, versículo 28, concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. O que é extraordinário nisso daqui, é que se não há orgulho, isso abre espaço para o quê? Para a gratidão. Se não é pelo meu mérito, então eu serei infinitamente grato ao Senhor. E tudo o que eu fizer para o Senhor será gratidão. Olha que coisa maravilhosa. A justificação pela fé exclui todo orgulho e o substitui por gratidão. Olha o que o Hendrickson fala sobre isso. A doutrina da justificação, portanto, da salvação pela fé, que implica que não há lugar algum para a ostentação. É a doutrina que implica que não há lugar algum para a ostentação, porque a fé é um dom de Deus.
E um detalhe que o Hendrix está falando aqui, que às vezes passa despercebido a nós, é que até a fé é um presente de Deus. Nem a fé nós podemos nos orgulhar, porque se você creu, ainda assim Deus que te deu fé, e Jesus comprou a fé na cruz. O seu sacrifício não comprou só uma mansão no céu, né, como a gente pensa de maneira alfaviliana, né? Não é isso. Ele comprou a fé também, para você crer, e a vida eterna, que é conhecê-lo, desde aqui e para todo sempre. A vida eterna já começou, meus irmãos. Nós já estamos vivendo eternamente, porque já estamos conhecendo o nosso Senhor. Porque a fé é um dom de Deus, diz Hendrickson, como também é a salvação, considerada em sua inteireza, tudo é presente de Deus. Nem ainda a ínfima parte dela é produto do engenho humano. Porque se tiver alguma coisa na nossa salvação que é produto do gênio humano, nós vamos perder a salvação. Ela é corrupta e vai acabar. Porque o homem é pecador. Então não existe nada na nossa salvação, produto do engenho humano, justamente porque não existe corrupção na nossa salvação, não existe perca, ela é incorruptível, ela é eterna, amém? Continuando, então, o texto nos mostra essa verdade que nós já lemos no versículo 8. Somente pela fé em Cristo alguém pode ser justificado. Essa é a doutrina da justificação pela fé somente. Uma doutrina que moveu a reforma protestante. Uma doutrina que aqueceu o coração dos reformadores, como Martim Lutero, João Calvino e outros. Uma doutrina que ainda hoje nós devemos nos apegar. Justificação. Nós só somos declarados justos, salvos da ira de Deus, pela fé, não é por obras. E é isso que Paulo está deixando claro aqui, repetindo. Ele diz: concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso, ou seja, o gentio. O circunciso é o judeu a partir da fé, e o incircunciso, ou seja, o gentil por meio da fé. Tanto o judeu como o não judeu, todos são salvos pela fé, assim como Abraão foi, capítulo 4. E aí Paulo conclui dizendo: anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. Talvez o espírito, no final de toda essa argumentação, seja o seguinte: então a gente não precisa da lei. Vamos pegar as nossas Bíblias e vamos rasgar o Antigo Testamento e chega, só Novo Testamento. Muitos fazem isso, acreditam que só o Novo Testamento é válido. Mas não é isso que Paulo está ensinando. Paulo diz: sim, ninguém é justificado por obras da lei. Contudo, depois de sermos aceitos, depois que o orgulho é substituído por gratidão, então a lei é confirmada, e nós mesmos a confirmamos, e ela é confirmada em nós, porque Cristo a confirma. Quer ver esses textos? Olha só, Mateus 5,17 nos diz: não pensem que vim revogar a lei, ou os profetas, não vim para revogar, mas para cumprir. Cristo cumpriu toda a lei, todas as profecias, Ele é o cumprimento da lei, e por isso nós temos salvação, porque Ele cumpriu tudo de maneira perfeita, e por isso pôde oferecer o sacrifício perfeito em nosso lugar. E de igual forma, lá em Romanos 8, 3 e 4, falando sobre a vida no Espírito, Paulo nos diz, texto de Romanos, lá mais à frente, porque aquilo que a lei não podia fazer, o que a lei não podia fazer? Nos salvar. Por causa da fraqueza da carne, a fraqueza não é da lei, é da nossa carne. Por causa do nosso pecado, nós não seríamos salvos pela obediência da lei. Isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança de carne pecaminosa. E no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne do seu Filho. Deus condenou o nosso pecado em Cristo Jesus, para quê? A fim de que a exigência da lei se cumprisse em... Vocês estão entendendo? Justiça de Cristo
É o mesmo exemplo que eu dei aqui do Danilo. Quando Deus olha para o Danilo, quando Deus olha para cada um de nós, para o Herbert, para o Diogo, para o William, quando Deus olha para a Bruna, para a Georgia, para a Jaciara, qualquer um de nós, Ele vê o quê? A justiça de Cristo e não os nossos pecados. É isso. Nós cumprimos a lei. Onde? Em Cristo. Por isso agora eu posso apreciar a lei. Eu posso ver como salmista que ela é agradável. Que ela é mais desejável do que o ouro e a prata. Que ela é mais doce do que o destilar dos favos. Salmo 19, Salmo 119. Porque eu já cumpri em Cristo a lei, ela foi cumprida em mim. E agora eu obedeço não por obrigação, mas por gratidão. Porque eu tenho prazer e eu vejo o quanto ela aponta para a glória de Deus. O quanto destaca o caráter de Deus. Todo o Antigo Testamento aponta para a glória de um Deus maravilhoso. Uau! A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós. Nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Tim Keller diz, essa é outra frase que eu gosto muito de usar nos discipulados, aconselhamentos. A religião, ou a religiosidade, no sentido ruim do termo, eu obedeço, por isso sou aceito. Aceitação por meio da minha obediência, da minha justiça. A religiosidade só vai produzir orgulho, se alcançar dos padrões, eu sou melhor do que os outros, ou inferioridade, se ficamos aquém dos padrões. Porque se nós não conseguimos obedecer, isso vai gerar frustração. Ai, eu não valho nada, Deus não me ama porque eu sou pecador. E vitimização. Agora, o Evangelho, meus irmãos, por isso que o Evangelho não é religiosidade, porque o Evangelho é uma boa notícia. O Evangelho não é, faça isso se você vai ser aceito. O Evangelho é uma boa notícia de que já foi feito. O Evangelho diz, sou aceito por meio de Cristo, por isso obedeço. E isso, somente o Evangelho pode nos tornar humildes e confiantes ao mesmo tempo. Humildes, entendendo o nosso lugar, entendendo que não somos melhores do que ninguém, e confiantes, porque Ele nos ama, e nós somos filhos amados do Pai Celestial. E tudo isso redunda em quê? Em glória. Sem vanglória. Nós vimos que o problema é a vanglória. Vanglória te dá a sua identidade? O que é aquilo que você confia? O que é aquilo que você sai numa segunda-feira para trabalhar dizendo, é isso que vou conquistar a vida? Isso é vanglória. Mas o Evangelho nos conecta à glória de Deus. Lembra o versículo 23? Olhem aí de novo. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pecado nos afasta da glória de Deus. Mas, meus irmãos, uma vez que a gente recebe a graça, qual que é a coisa que acontece? O inverso. Somos conectados, reconciliados. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Antes era inimizade, agora é paz. Romanos 8:17. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados, receberemos glória juntamente com Cristo. 2 Coríntios 5:18-21, texto que nós lemos na ceia. Tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, nos conectou à sua glória. E Colossenses capítulo 1, 16-17. Vamos abrir? Para você não dormir. Colossenses capítulo 1, versículo 26-27. Esse é o último texto que nós vamos abrir e já vamos passar para as aplicações finais. Colossenses capítulo 1, versículos 26 e 27. O mistério que estava escondido. Olha só como ele inicia. O mistério. No texto que nós lemos, ele iniciou como? Mas agora a justiça foi manifestada, se revelou
Cristo Jesus na cruz. O mistério é o mesmo mistério. Se ele estava escondido, agora foi manifestado, já não é mais mistério. Deixou de ser. Qual que é o mistério? Cristo Jesus. Ele vai falar isso. Versículo 26. O mistério que estava escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A este Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Vamos falar todos juntos. Cristo em nós, a esperança da glória? No 3. 1, 2, 3. Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia. Se temos Cristo, somos conectados à glória de Deus. Como aplicar? 4 aplicações, meus irmãos. Primeiro, afaste-se de toda vanglória e orgulho. Afaste-se de toda confiança em si mesmo ou em sua autojustiça. Por favor, meu irmão, não saia amanhã de manhã para o seu trabalho tendo como confiança você mesmo, como sua força, o seu estudo, a sua capacidade, a sua inteligência, a sua poupança, o seu trabalho ou o seu político favorito. Não saia amanhã de manhã achando que você é o cara. Ou que seria o inverso disso no mundo feminino. Não saia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Afaste-se de toda confiança em si mesmo. Da sua autojustiça. Da sua vanglória, do seu orgulho. Isso é uma pregação para mim também, meus irmãos. Ai de nós, quando queremos merecer a bondade de Deus, por achar que nós merecemos, por qualquer coisa que esteja em nós e não em Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Creia, em nome de Jesus, na redenção de Cristo e receba gratuitamente a justiça dele. A justiça dele ao seu favor. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então creia. Essa redenção, essa justiça vem por meio da fé. Creia. Crer é entregar-se totalmente a Ele. Crer é fazer dele o seu Senhor e Salvador. Crer é viver para Ele e ser um seguidor dEle. Creia e receba gratuitamente a justiça dEle, o seu favor. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Busque viver para a glória de Deus. Cumpra, obedeça os mandamentos. Agora a gente pode ver os mandamentos de outra forma, como são belos, como apontam para Cristo, como testemunham da glória de Deus, como apontam para o caráter de Deus. Então, obedeça por amor, obedeça por gratidão, em adoração. Porque tudo na nossa vida deve ser adoração. Vir à igreja deve ser adoração. E fazer todo o exercício religioso deve ser gratidão e adoração. E por fim, encontre em Cristo toda a aceitação que você precisa. Busque nele sua identidade e autoestima. Cristo em nós, a esperança da glória. Quem você é? O que te define? Que em Cristo você possa encontrar toda a aceitação. Curva sua cabeça e ore.